Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Continuaremos o assunto proposto da semana passada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Amém? Glória a Deus. Ezequiel pediu para usar aquele microfone de professor, Ezequiel, mas o frio de ontem não deu muito bom, não. Todos encontraram, digam amém. Lembrando, como já foi proposto no culto passado, todas as traduções bíblicas, elas vieram do grego para nós e em inúmeras traduções. Talvez eu vou te contar uma coisa que você não saiba. Existe ateu que faz tradução, existe espíritas que fazem traduções bíblicas. Então, por isso, existe uma necessidade de você ter várias traduções bíblicas na sua casa, pelo menos 3, uma NVI, uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Revista Atualizada, para que você, e quando for necessário, recorrer aos originais, tá? Para que você não tenha aí dificuldade de compreensão com os textos, tá? Nós vimos semana passada que em algumas Bíblias não tem ali aquele E, tá? E alma e corpo, que nós vamos ler. Então, se na sua Bíblia não tem o E, que é um agente que adiciona, vírgula e E, ele está adicionando, você poderia ler assim, ó, em todo o vosso espírito, mais alma e mais corpo, tá? Então, assim, se na sua Bíblia não está, quando você for ler, você leia adicionando a alma e o corpo, ou se você for mais ousado, até escreva aí, E na sua Bíblia, tá bom? Vamos ler o texto, então? Nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de se assentar, olhe para essa pessoa bonita e diga para ela assim: você está preparado? Então vamos mergulhar? Tome seu assento, glorificando a Deus. Querido, aos irmãos que já estão nos visitando, eu já dei para o Rodrigo a caixinha com os microfones, tá? Essa daí mesmo. Eu não coloquei ainda não, ele vai trazer para mim, tá bom? Os irmãos que estão nos visitando, talvez é a primeira vez que você está, logo mais nós já vamos te conhecer. Normalmente nós te conhecemos antes do Ministério de Louvor, o Ministério canta um hino, tem algumas oportunidades. Aí antes do último hino do Ministério de Louvor, nós fazemos as apresentações, te damos um abraço, cantamos um louvor em dedicação aí à sua presença, em gratidão a Deus, e depois vem a palavra. Só que todo começo de ano, já o quarto, Efésios, Romanos, autoridade e manifestação. Nós estamos no 4º ano consecutivo que nós temos proposto, de todo início de ano, estudar a palavra de Deus. Nós começamos estudando Efésios, e estudamos ali toda a epístola aos Efésios. Nós estudamos Romanos não conseguimos terminar devido assim ao tamanho da epístola e o tempo que nós tínhamos, senão eu teria que ficar falando aí quase 4 meses acerca do assunto. Ano passado estudamos sobre a autoridade espiritual e fomos curados por aquele tema, nós vimos isso, né? Alguns testemunhos, alguns irmãos foram curados com esse tema sobre a autoridade espiritual. E esse ano foi proposto o ano da manifestação do reino, tá? Na realidade, desde o meio do ano passado, Deus já tem nos direcionado a isso, direcionou as irmãs no congresso, direcionou os jovens no congresso. Também Deus revelou alguns irmãos sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, e por isso nós aceitamos esse desafio de falar sobre a manifestação do reino, ok? No início do ano, nós falamos no culto da virada sobre a diferença do reino de Deus para o reino dos céus, que às vezes nós vamos ler na Bíblia, reino de Deus, reino dos céus. Não todas as vezes, não todas as leituras será assim, mas o reino de Deus
é um reino e o reino dos céus ele é outro reino. Qual é o reino de Deus? De eternidade. Eternidade nunca tem fim, não pode ser abalado e ninguém pode subsistir a este reino. É o governo de Deus e essa autoridade está sobre todo mundo. Já o reino dos céus é um governo, é um reino dentro do reino de Deus que é trazido a nós. Por isso que Jesus pregava, é chegado a vós o reino dos céus. João Batista também pregava, é chegado a vós o reino dos céus. Os discípulos pregaram sobre o reino dos céus. Então, o reino dos céus o que será? Ele será um período de governo onde Cristo governará essa terra com braço de ferro, ok? E então, ele nos insere para este reino. No culto da virada, eu falei que este reino, ele é manifestação, ou seja, ele irá se manifestar no reino milenar. Ele é realidade. Por que realidade? Porque no reino milenar, Cristo vai governar. E muitas pessoas terão que se encurvar. Lembra aquela famosa frase que nós falamos, que todos terão que se encurvar, todos terão que confessar que Ele é Senhor? Quem já ouviu isso? Amém? Isso se dará no reino milenar, onde Ele vai tomar o governo de todas as nações. Mas aquilo que vai acontecer para alguns após a guerra do Armagedon e no reino milenar, para nós já é realidade, porque Cristo já nos governa. Amém? Cristo governa a sua vida, irmão? Então você pode glorificar a Deus que você já está inserido nesse reino. Então o reino dos céus, ele é realidade. Aonde ele é realidade? Na igreja. A igreja revela a realidade do reino dos céus. E o reino dos céus também é aparência. Existem muitas pessoas que têm a aparência de que são governadas por Cristo, mas não são. Por isso que Cristo expressa isso nas parábolas. Em Mateus tem 7 parábolas acerca do reino dos céus. Mateus capítulo 13, depois você lê lá. Ele vai falar sobre o reino dos céus. E aí nós vimos que o reino dos céus é aparência, realidade e também manifestação. Realidade na igreja, manifestação quando Cristo vier e aparência na vida de alguns, que tem aparência de que são governados, mas não são. Ou seja, ele tem vida exterior, mas ele não tem uma vida interior. De terno assim comigo, parece crente, bonitinho, mas quando entra em casa, né, quem governa é a mão, em vez de ser o coração, ok? E aí Deus precisa ir lá nessa casa e transformar esse machão. Entendeu? Amém ou não? Ó Deus já te achando aí, varão. Você achou que Deus ia tocar no assunto, né? Amém, queridos? Então, como que nós estamos propondo o reino? Quem nunca ouviu falar sobre a diferença entre salvação e reino, por gentileza, você não é obrigado a saber tudo, a nossa fé é feita diariamente, baseado naquilo que estudamos. Quem nunca tinha ouvido sobre salvação e reino? Levanta a mão. Okay? Então, nós estamos vendo justamente isso nesse mês de janeiro. Salvação, e depois nós entraremos no mês de fevereiro no reino. Tá? Então, nós estamos falando já há 3 semanas sobre a salvação. E eu quero abrir aqui 10 minutinhos para os irmãos que queiram talvez fazer alguma pergunta sobre este assunto, tá bom? De suma, eu acho que a primeira pergunta a ser feita já foi respondida, eu acho que já está inculcado na mente de vocês, porque talvez você não saiba, olha aí para esse irmão e diga assim, do que você é salvo? Hã? Porque se logo todos que estão aqui são salvos porque confessaram a Cristo, do que nós somos salvos? É uma boa pergunta a se fazer, né? E nós respondemos essa pergunta com mais de 8, 9 referências bíblicas. Então, nós somos salvos do quê? Exatamente. O nosso pecado causou ira em Deus, fez separação, criou um problema objetivo que ele está relacionado a nós, mas fora de nós, porque esse problema é com Deus, criou um problema objetivo em nós, porque ele está dentro de nós agora. Então, nós temos um problema fora e um problema dentro. Qual é o problema fora? A ira de Deus, porque desobedeceu, Deus se irou, e agora Deus está irado com a humanidade, com os filhos de Adão, filhos da desobediência, e ele quer derramar a sua ira. Quando se dará isso? Apocalipse capítulo 16, que Deus irá manifestar a ira de Deus, mas nós vimos que aqueles que estão no corpo de Cristo já foram salvos da ira de Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, tudo que está na Bíblia, ele está em concordância, não tem nada ali em desacordo. Você vai ler lá Apocalipse 14, a grande seara, ou seja, Cristo vem ceifar, a grande seara, onde ele vai separar joio do trigo. Apocalipse capítulo 15, as bodas.
Apocalipse capítulo 16, a ira na terra. Só que os crentes já não estarão aqui, estarão com Cristo, por isso foram salvos da ira de Deus. Amém? Ok até aí? Aí nós falamos, então, do que nós somos salvos. Vamos lá? Do que nós somos salvos? A segunda pergunta proposta no culto passado foi: por que nós precisamos ser salvos? Agora, por quê? Oi? Pode dar o microfone. Deixa o microfone, ajuda aí. Por que nós somos salvos? Por que nós precisamos ser salvos? Ou seja, eu coloquei que todo homem precisa de salvação. Não há um homem sequer na humanidade que não precise de salvação. Todo homem precisa de salvação. Por que o homem precisa de salvação? A irmã Simone aceitou o desafio. Vai, Sim. Liga. Porque o homem, ou o espírito, morreu imediatamente quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Exatamente. Ou seja, por que todo homem precisa de salvação? Porque a queda, exatamente, a queda, vem aqui, meu amor. Acha a árvore aqui. E o fato de nós estarmos desenhando é porque é didático, não é porque vocês não estão entendendo, ok? A queda, lá em Gênesis 2:7, nós vimos que o homem, ele é composto de quê? Todo mundo, vamos lá. Começando de cima para baixo, porque nós sempre falamos de baixo para cima, mas o texto que nós lemos é de cima para baixo. Então, o homem é feito de quê? De quê? Ok. Então, o ser... teve um irmão na escola bíblica, Luciano, né? Cadê ele? Muito bem colocado. Deve ser pregador. Depois nós vamos conversar com ele. O irmão Luciano, o ser dele é composto por espírito, alma e corpo. Não tem como fugir disso, embora alguma doutrina calvinista, né, alguns presbiterianos, eles vão colocar que o espírito e a alma, eles são sinônimos, mas não são. Nós lemos ali. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus. Falar que a alma e o espírito são sinônimos é a mesma coisa, tem que rasgar essa página da Bíblia, ok? Então, o presbítero de Mael, ele é composto de espírito, alma e corpo. Toda a composição do ser humano de Mael é espírito, alma e corpo. Gênesis 2:7, e soprou o Senhor, e fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo. Que parte do homem foi feito do pó? Corpo. E soprou o Senhor Deus o fôlego. Que parte do homem veio de Deus? O espírito, o sopro, foi soprado no homem. E quando tocou o espírito no corpo, nasceu a alma. Então, o seu ser é alma. A sua personalidade, a sua vida, todo o seu ser, ele é baseado na sua alma. A alma é a conexão do espírito. Deixa eu voltar aqui, que daí fica mais fácil para você ver. Me ajuda aqui, amor. Fica aqui do meu ladinho. Embelezando a aula. Então, a sua alma é a conexão com o espírito e é a conexão com o corpo. Nós vimos na aula passada que no seu espírito está a consciência, a intuição e a comunhão com Deus. Tudo que se refere a Deus está no seu espírito. Nós vimos que na sua alma está os seus sentimentos, vontades e emoções. Tudo que se refere a isso, sentimento, vontade e emoções, que é o que leva a humanidade nas maiores tragédias do mundo, está relacionado à sua alma. Por isso, já há 4 anos, nós estamos lutando aqui nesta igreja, pregando a palavra do Senhor, para que nós não se tornamos uma igreja almática, né? Sentimental, que se relaciona com Deus com base nos sentimentos. Eu já falei que nós não sentimos para crer. Porque cremos, ou seja, porque entendemos, nós podemos sentir agora na nossa alma, e Deus ele vai trabalhando nos nossos sentimentos, vontades e emoções. E o corpo, locomoção, alimentação e interação. Você só pode estar neste ambiente por causa do seu corpo que está interagindo. Mas tem um texto que me fugiu da memória, se você puder encontrar aí, Rabi, Alexandre, acha para nós o texto, semeia-se corpo natural, colherá corpo espiritual. Acho que é 1 Coríntios 14, se eu não me engano. Tenta achar esse texto para nós aí. Por quê? Paulo ele vai escrever que tudo que nós semeamos nesse corpo aqui, no corpo natural. Mas chegará um dia que nós colheremos no corpo. E Paulo vai dizer assim, se há, com H, de haver, se há corpo natural, ou seja, se eu estou vendo o presbítero irmão Alessandro no corpo natural, há também, no presbítero Alessandro, um corpo espiritual, ok? Então, tudo que você semeia nesse corpo aqui,
você não colhe, embora algumas vezes você colha. A colheita mesmo virá aqui. É quando você deixar esse corpinho aí composto, entendeu, varão? Então nós vimos isso, que todo ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. Já na queda, me ajuda, amor? A queda, ela afetou toda a composição do ser humano. Por quê? Porque tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu provei para vocês que é a árvore de morte. Porque não tinha problema nenhum ser do conhecimento do bem e do mal. Porque para Deus é relativo, para nós é relativo. Deus só quer que você busque nele o direcionamento porque é bom ou ruim. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore de morte, porque a sentença era, no dia que você comer, você vai morrer. Então essa árvore produzia morte. Adão e Eva preferiram não comer da árvore da vida e ser dependente de Deus, e comeram da árvore da morte e ficaram independentes de Deus. Só que a sentença era, no dia que comer, você irá? Ele morreu? Exatamente, ele morreu imediatamente no espírito. Então toda a consciência de Adão, toda a intuição, toda a comunhão que ele tinha com Deus, imediatamente morreu. Porque agora Adão não consegue mais se conectar com Deus. Aí Deus vai ter que falar no jardim que antes ele se relacionava em comunhão. Né? E semana passada eu falei que os crentes que vivem pulando de igreja, ou buscando profecia, porque tem uns que gostam, né? Irmãos, eu vou falar algo aqui. Eu sou profeta, e não é com soberba, não. Eu estava falando com o Jonathan. Deus me deu o dom, eu sou profeta, um dos ministérios. Eu tenho o dom de profecia. Deus me usa nesses aspectos, e eu sei o quão importante é isso. Só que não é isso que movimenta um crente, a vida de um crente. Um crente que precisa ficar ouvindo Deus falar audivelmente, todo momento em profecia, perdeu a consciência, a tuição e a comunhão. Por quê? Porque você não precisa de um profeta para direcionar o seu caminho. É só você olhar, fechar os olhos e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí quem tem a comunhão aguçada e viva, o Espírito vivificado, ele vai ter o discernimento e não vai precisar de ninguém. Aí depois que ele já teve a comunhão com Deus, se Deus quiser validar, confirmar, aí ele pode falar em profecia, que nós somos pentecostais até o tutano e acreditamos, ok? Então uma pessoa que está com o espírito morto, ele precisa viver pela alma. E como que ele vai viver? Pulando de igreja em igreja para sentir Deus. Diga aí para o irmão que está do seu lado, Deus te achou hoje, varão. Quando, na verdade, Paulo escreve em Efésios capítulo 2, que nós lemos, que o Espírito de Deus nos vivificou. E agora nós temos vida. Nós não temos vida só em 2 horas de culto no domingo de manhã. Nós temos vida na segunda, nós temos vida na terça, nós temos vida na quarta, nós temos vida na quinta. E todo o nosso ser, toda a nossa vida é vivificada pelo Espírito de Deus. Amém ou não? Alguma dúvida até aí? Alguém tem alguma pergunta até isso? Não? Alguma dúvida da aula passada? Tem? Pode soltar então. Solta aí, irmão José. O irmão José quer falar. Antes do irmão José falar, eu vou falar um negócio aqui. Ó. Quem está pensando ou pensou, não é pecado ou erro, tá, irmãos? Alguém pensou em algum momento da semana sobre as aulas que nós estamos tendo, ou sobre os cultos que nós estamos tendo aqui, você ficou refletindo no meio da semana, ali tipo, nossa, salvação, reino, espírito, alma e corpo e tal. Quem pensou em algum momento na semana, por gentileza, levanta a mão assim. Se você for sincero, sem hipocrisia, tá, irmão? Sem hipocrisia, sincero mesmo, não tem problema nenhum, tá? Quem, por acaso, nem sequer lembrou de pensar nisso nessa semana, por gentileza, levante a mão assim. Tem coragem, irmão. Isso aí, ó. Tem coragem. Isso aí, ó. Entendeu? O porquê disso? Porque não é porque eles não amam a Deus. Não é porque eles não têm comunhão com Deus. É porque nós não fomos doutrinados, eu e você, nós não fomos doutrinados a pensar nas coisas quando sai do ambiente de culto. Isso não é porque a pessoa é mau caráter ou não ama a Deus. Não, não, não. É porque a nossa vida lá fora, ela requer tanto de nós. É tanta sobrecarga. Às vezes a mãe tem que trabalhar sozinha porque não tem o marido. E tem que trabalhar para cuidar dos filhos. Às vezes o pai tem que trabalhar em 2 empregos.
Às vezes ali o marido, outro dia, nós fomos visitar um irmão, o irmão estava trabalhando, 10 horas da noite. Ou seja, a vida é corrida, requer de nós, ok? Só que, diante disso, nós vamos ver a importância de nós estarmos num ambiente como esse. Porque quando a vida tenta nos sugar, aí Deus prepara um culto como esse, para nos lembrar o que realmente importa, não é? Amém? Então, baseado nisso, eu quero que vocês, de fato, irmãos, os irmãos que estão vindo e faltando, às vezes, por alguma coisa, vão ficar totalmente perdidos nisso aí. Se não estiver acompanhando online, vão ficar totalmente perdidos. Por quê? Porque isso é um assunto complexo que requer dedicação, que requer empenho e requer também uma iluminação do Espírito. Por isso que eu voltei aqui, porque nós iríamos avançar. Mas eu voltei porque eu vi que ainda não tem, tem alguns irmãos que não têm clareza. E a intenção não é mostrar conhecimento, a intenção é que vocês entendam isso. Porque se você entender do que você foi salvo, na onde você foi salvo, para onde essa salvação te levará, quem te salvou, nunca mais o inimigo vai frustrar ou tentar abalar a sua fé. Amém? Então, todo o ser humano, após a queda, caiu junto com Adão. Amém, irmãos? Então Adão morreu imediatamente no espírito, perdeu consciência, intuição e comunhão. Deus precisou falar, porque quando Deus descia, Deus não mostra Deus falando antes de Gênesis 3. Não, Deus não precisava falar. Ele sabia, ele sentia. Sabe aquelas irmãs que, sabe, pastor, que sente, sabe, aqueles varão que às vezes está dirigindo, ele sente quando ele senta do lado ali. Quando ela está louvando em casa, ela sente que a presença do Eterno entrou, invadiu o ambiente. Aí as lágrimas rolam, elas falam em línguas, e o ambiente vai sendo tomado pela presença de Deus. Isso é espírito vivo, amém? Só que a queda matou o espírito, deformou a alma e corrompeu o corpo. Agora, da mesma maneira que aconteceu a queda, tem que acontecer o quê? Tem que acontecer o quê? A redenção. Se a queda começou no espírito, Deus vai começar a salvação por onde? Pelo espírito. Não tem como Deus começar salvando o corpo se o espírito está morto. Então, se Adão morreu imediatamente no espírito, agora Deus vai salvar o espírito de Adão. Só que a alma não foi morta. Não tem nenhum texto na Bíblia. Na verdade, tem um texto em Salmo falando da morte da alma, mas não falando sobre esta alma, falando da vida, porque às vezes a palavra alma está relacionada à vida, dependendo da tradução. Mas não tem nenhum texto dizendo da morte da alma. Por quê? Porque a alma não morre, e ela não morreu. A alma precisa ser transformada e se tornar perfeita novamente, porque ela foi deturpada, ok? Ela foi, na verdade, isso daqui não devia ter feito um negocinho. O espírito foi morto, a alma deturpada, deformada, e o corpo corrompido, porque agora, para você entender o que aconteceu lá no jardim, foi isso aqui, ó. Deus, fala para não comer do fruto aí. Quem vai ser Deus hoje? Vai, Alexandre, você sempre é o diabo, o lobo. Até hoje o Nono se libertou do trauma de te ver. Pega o microfone. Fala, esse aqui é o fruto, fala. Esse aqui é o fruto. Não, você fala para eu não comer, varão. Essa parte quem fala sou eu. Disse o Senhor Deus, do fruto, né? Do fruto da árvore do conhecimento não comereis, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Quem está falando? Deus, o Criador. Então eu tenho que obedecê-lo. Só que eu fui e comi. Né? Eu estou bebendo, mas você entenda que eu estou comendo. Desobedeci, sim ou não? Só que Deus falou que esse fruto traria morte. Então eu estou ingerindo a morte agora para... Só que eu tenho um problema fora. Porque Deus falou para não comer. Então eu desobedeci. E o pai fica irado quando o filho desobedece. Por isso que nós somos salvos da ira de Deus. Agora eu tenho um problema fora e eu tenho um problema dentro. Porque era como se uma mãe falasse para o filho assim, não beba esse copo de veneno. E o filho vai e bebe. E agora
o filho tem um problema com a mãe porque desobedeceu, e tem um problema nele, porque aquele veneno vai matar. Então, o que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore de morte, fez? Levou o corpo para a morte, porque o corpo ficou corrompido. Só que eu sou aquilo que se alimenta, né? Embora essa frase fique esquisita para quem está composto, né? Eu sou aquilo que eu me alimento, sim ou não? Se eu ingerir agora o veneno para dentro, a vida satânica para dentro, agora todo o meu corpo está totalmente... Exatamente. Então o meu corpo, ele está totalmente agora com o veneno satânico. Satanás está no meu corpo, ok? E agora, Deus precisa tratar do corpo que se corrompeu, dentro, que vai trazer a morte, e também precisa tratar fora, porque o homem tem um problema com Deus, amém? Então diga comigo assim, o sacrifício de Cristo, ele tratou da justiça fora, porque agora eu não tenho mais problema com Deus, e o sacrifício de Cristo também tratou do problema dentro, porque agora, quem reconhece Cristo, o texto diz que ele não morre, mas ele dorme, porque um dia esse corpo irá ser ressuscitado e glorificado, amém? Irmão José tinha uma dúvida, pode soltar, rapidinho. A pergunta era do culto passado. Sim. Então pode ser que saia um pouquinho do assunto aí, do que o senhor está falando. Certo. O assunto é o seguinte, vamos ver se hoje não cai a luz, porque domingo passado caiu a luz, a hora que o senhor está falando que nós temos um anjo parecido. Okay. Um anjo do bem, um anjo do mal, se a gente não tiver com bem. E eu tenho uma grande parte da minha família que é kardecista, seguidor do Allan Kardec, espírita, né? Uhum. E esse anjo, eu acho que aparece no centro espírita e começa, escreve igual, fala igual, e pode ser até um adulto que fala igual uma criança e chora igual uma criança. Então, a pessoa morreu e o anjo ficou vivo, né? O anjo não morreu. Exatamente. Né? E a outra pergunta, junto com essa, é que as pessoas esses psicólogos que fazem regressão, né, voltam lá atrás uma pessoa, e a pessoa nem lembra mais. É o anjo que volta lembrando a pessoa também, já que esse anjo já está acompanhando a vida toda, desde criança. É um assunto assim meio... boa pergunta. Né? Que eu ainda não consegui responder direito a alguns da minha família sobre esse anjo aí. Né? Inclusive, pastor, eu fui atender o telefone no outro dia e um rapaz falou para mim, eu estou falando com você ou com o anjo? Ó. Atos capítulo 12, traz para mim ali, Pedro. Eu vou te mostrar na Bíblia. Verso de número 15. O que acontece em Atos capítulo 12? Eu propus no culto passado que todos nós temos pelo menos 2 anjos que andam com a gente. Porque Deus não pode. A Bíblia fala que Deus não tosqueneja. Quem leu esse texto? Deus não tosqueneja. O texto ali não é que Deus não dorme. O texto ali é que Deus não pisca. Entendeu? Porque se Deus piscar, o diabo te leva. Né? Então Deus não pisca, porque Ele está a todo tempo te olhando. E como Ele evidencia isso? Com um anjo que te guarda, Salmo 34, tem um anjo que acampa ao nosso redor. Esse acampar não é que ele dorme dentro de uma barraquinha, não. É uma linguagem de guerra. Ele tira a espada, é uma linguagem de guerra. Ele fica pronto para a batalha. Ok? Então, assim, esse anjo que está do nosso lado, nós não adoramos anjo, não somos igual à igreja de Colosso lá, nós não adoramos anjo, mas nós sabemos que eles existem, tá? E no Novo Testamento, há mais aparições deles do que no Antigo Testamento. Então, o que eu propus? Nós precisamos de pelo menos 2 textos para formar uma doutrina. No culto passado eu enunciei. Por quê? Porque nós temos um texto de cada lado. Então você pode enunciar algo, né? Igual as 2 paralelas lá que nunca se encontram, 2 riscos infinitos, será que eles vão se encontrar? Então nós enunciamos
que esses riscos, essas duas paralelas, elas não vão se encontrar algum dia. Por quê? Porque são sempre reto. Reto vai ser sempre reto. Só que nós não podemos provar isso. Então, você enuncia. Então, nesse texto, que na semana passada que eu enunciei, eu falei justamente isso. Que existe um anjo que acampa ao nosso lado e ele tem o poder de pegar a nossa aparência. Ele se parece conosco. Então, eu propus que, na tradição judaica, isso é muito evidente, até os dias de hoje. Eles acreditam muito nessa questão de que um anjo, ele pega a sua aparência para quê? Estabelecer conexões, te levar para o propósito. Quem já ouviu essa frase assim? Eu te vi naquele lugar. Alguém já ouviu isso? Levanta a mão para você ver que não é mentira. Eu tenho certeza, a pessoa, se puder ajudar, ajuda com o pé junto. Tem uns que falam assim, eu até falei com você. Quem já ouviu isso? Entendeu? Então, para você ver que não está tão distante o pensamento. Estou propondo. Só que olha ali, Atos capítulo 17, capítulo 12, verso 15. Pedro está preso, a igreja começa a fazer um clamor de oração para que Deus tirasse ele. Deus envia lá pelo menos uns 8 anjos, se você olhar, porque não foi um só não, porque não é mágica. Era um abrindo a porta, outro tirando as algemas, outro desatando o pé. Não é mágica não, o mundo espiritual não é mágica. Deus envia uma milíade de anjos lá para poder tirar Pedro. Tem gente que fala que só um anjo é capaz, matou 145 mil, mas lá não é, porque ele não é mágico. Um está tirando a algema, a porta está abrindo. Não é assim, é organizado, no espiritual é organizado. Então Deus envia os anjos lá para tirar Pedro da prisão. Pedro sai e vai para a casa da resposta de oração, vai para a casa onde o povo estava orando. Então o que acontece? Quando Deus enviou a resposta, Pedro sabia que a igreja estava orando, ele foi até a casa, né? Porque quando Deus envia a resposta, é o mínimo que nós temos que fazer, é ir agradecendo aonde começou a oração, né? Tem uns que vai agradecer no boteco, tem outros que vai para a rede social, tem outros que vai agradecer na torre, mas esquece de vir, né, na presença do Senhor, agradecer a oração que foi feita. Pedro não, Pedro sabia, ele foi. E quando ele chega na porta, ele bate. Volta o 13. E batendo na porta do pátio, uma menina chamada Ruth saiu. Ela estava orando, batendo na porta, ela foi lá. Próximo. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, né, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Próximo. E disseram-lhe, quem disseram? Os que estavam orando. Está fora de ti. Capaz, Pedro, ali na porta. Mas ela afirmava, não, eu vi, ou seja, é assim, eu vi ele. Aí eles diziam, não viu não, é o seu anjo. Pegou aí? Um anjo que se parecia com ele. Ok? Na tradição isso é muito evidente. Isso é aquele do bem, né? Aquele que evidencia, aqueles que libertam. 1 Samuel 28. Traz ali. Isso. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, vai lá para o 13. E o rei disse, volta um. Ok? Volta um. Então Saul, volta um. Então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Saul, o que está acontecendo aqui? Saul perdeu o reinado, está com medo da guerra que vem, então ele foi na pitonisa de Edor, porque agora não tem mais a presença, foi consultar, né? Aí, porque é assim, quem não tem a presença começa a consultar signo, cartomante, vai, por aí vai. Allan Kardec, perdeu a presença, foi lá consultar. Vamos ver, porque esse texto aqui é complexo para muita gente, sim ou não? Vamos ver se você entende, porque lembra que eu falei no começo do ano que o segredo da nossa fé está nos detalhes. Então a mulher, ela diz, quando ele chega e propõe, ele fala assim, eu preciso que você consulte alguém. Ela disse assim, a pitonisa, eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pois que armas um laço à minha vida para me fazerem morrer? Próximo. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ou seja, você está entendendo? Ele que mandou matar todos os adivinhos da terra, só que agora ele está jurando pelo Senhor, que se fazer o que ele quer, vai dar tudo certo, né? É aquele pastor, sabe, que ele é forte para pregar contra o adultério, contra os nudes, contra isso. Mas quando é com ele, ele jura, ele fala, não, guarda aí, né? É esses da mídia aí que sempre está caindo nesses laços aí, sabe? Jura, fala que foi provado na justiça e tudo, mas ninguém vê a prova. A mulher então lhe disse, volta filho, pode passar. Não, volta lá, perdão.
o da frente. Vendo, pois, a mulher Samuel... Volta. Volta, você está indo para frente. Volta. No 9, onde eu parei. Isso. Para me fazer morrer. 10. Então lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. 11. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Não é assim que eles falam no catecismo? Quem que você quer que venha? É o pai que morreu, é a mãe, é o filho, para você conversar e matar a saudade? E ele disse, faze-me subir a Samuel. Vocês têm que chegar lá, os irmãos que gostam do Kardec, chega lá e fala assim, não, eu quero que... Você não é o cara? Faz subir que ele vai saber quem sou eu. Mas você tem que chegar lá e falar, quem que você quer que eu suba? Não, o Samuel. Continua. Vendo, pois, a mulher, Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que tens me enganado, pois tu és Saul? Olhando assim, parece que era o Samuelzinho que apareceu, né? Continua. E o rei lhe disse, não temas, o que é que você está vendo aí? Então a mulher disse a Saul, eu vejo deuses que sobem da terra, afinal, um anjo caído ou um demônio, ele é muito poderoso, tá? Vai. Calma aí, volta lá. Que sobe, né? Tá bom, vai. Não é 10, que sobe. E ele disse, como é a sua figura? Como que ele aparece? E ela disse, ele vem subindo um homem ancião. E está envolto em uma capa. Vamos ver se você pega o segredo. Entendendo Saul, que era Samuel, já foi logo adorando. Ai, é meu pai. Ai, é meu filho. Ai. A mulher não falou que era Saul. A mulher falou, eu vejo um ancião. Ele vem subindo com uma capa. Saul já falou assim, ó, olha lá, é ele. Olha o texto. Entendendo Saul, que era Samuel, inclinou-se e já foi adorar. Eles não choram lá, as pessoas que vão procurar o Kardec, não sei se você já foi, né? Mas o pessoal lá que vai... Na hora que vê e vê a voz do pai ou da mãe, já começa a chorar, já desmonta. Irmão, Deus está trazendo luz na mente de algumas pessoas aqui hoje. Deus tocou no assunto semana passada, está tocando de novo. Continua. Então, ó, olha só, agora ele já entendeu que era Samuel. Aí o texto diz, então Samuel disse a Saul, por que me inquietaste fazendo subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque eu guerrei, tal, todo ali, ó. E o que vai acontecer a partir dali? O tal Samuel vai falar exatamente o que ele tinha profetizado antes de morrer, vai falar exatamente o que ele tinha anunciado quando era vivo, o Samuel verdadeiro era vivo, tinha anunciado, e vai falar possivelmente como ele vai morrer. Só que quando você vai ver o texto, Saul não morre como esse Samuel falou. Tá? Então, o que nós estamos propondo? Que existe espíritos malignos que têm o poder de tomar a forma, de tomar a aparência, mudar a voz, só para te tirar do propósito. Esse negócio, irmãos, eu sou totalmente a favor da psicologia, eu sou totalmente a favor da psicanálise, é meu sonho fazer, quase ficamos no Brasil para fazer faculdade. Vocês não sabiam, mas estou soltando, dessa vez que nós fomos, quase ficamos. O pastor falou que eu estava maluco, eu falei, então tá bom, maluquice sai da cabeça, ok. Só que esse negócio de regressão, voltar para o ventre, vocês querem crescer no conhecimento ou não? Você não precisa voltar para o ventre. Você precisa voltar para a origem. Ó, olha aqui. Eis que eu vim de Deus, o meu espírito veio de Deus. Eis que Deus me formou. Eis que há um espírito em mim. Então você não precisa voltar no ventre para sarar os seus sentimentos, as suas emoções. Você tem que voltar para a origem, para saber quem você é, para sarar a sua consciência, a sua intuição e a sua comunhão. Amém? Pega na mão do seu irmão aí e diga assim, seja curado hoje. Faça terapia sim, converse, porque é conversando que você é curado. Tiago disse assim, ó, confessai as vossas culpas uns para os outros para que haja cura. Mas não queira entrar nesse negócio de hipnose, não queira entrar nesse negócio de ir lá para o ventre, que isso daí vai te sarar por uma semana. Tem pastor voltando para o ventre?
tem uns tal de encontro que eles ficam te lembrando dos pecados que você já foi perdoado. Né? Aí você vai lá, você fica lembrando dos pecados que já foi perdoado. Irmão, eu sei que para nós da Assembleia de Deus isso é assustador. Mas se Deus já te perdoou do pecado de ontem, ainda que você cometa ele hoje, quando você dobrar o joelho, será como a primeira vez. Porque ele já te perdoou. E se você cometeu de novo e você chegar na presença dele, clame por misericórdia e diga: Senhor, só me ajuda a não cometer de novo, mas para Deus será como a primeira vez e ele vai te perdoar de novo. Amém, irmãos? Então agora Deus precisa nos salvar no espírito, porque o espírito foi deformado. Quando o homem cai... Mais alguma pergunta? Deu a resposta, não? Parou? Vai parar de ir lá ou não? Diga, microfone para nossa irmã, por gentileza, a irmã Yara. Deixa a pergunta, que é para saber se vocês estão entendendo mesmo. E detalhe, irmãos, não abra perguntas, porque essas horas de pergunta é perigoso. Mas vai, solta a pergunta. Essa coisa que eu falando sobre pecados do passado. Sim. Eu já ouvi muito, no passado você foi uma bruxa, por isso você está pagando isso hoje. É muito complicado acreditar nessas crenças que eu já busquei. Hoje em dia estou tentando desconstruir, depois que eu me converti. Sobre o que eu já fiz no passado, que eu não lembro, numa vida passada, e que eu estou pagando. Não, depois muda o microfone. A vida passada que você tinha era só em Deus. Salmo 139, acha lá que antes do ventre ele já tinha escolhido e todos os meus dias foram escritos. Quem já teve um déjà vu aqui? Que falou, nossa, parece que eu já vivi isso. Não é que você viveu uma vida passada, é que o seu espírito se lembrou daquilo que você tinha combinado com Deus antes de nascer, ok? Jeremias, capítulo 1, por gentileza, depois nós lemos esse aí. Lê Jeremias, capítulo 1, por gentileza, rapidinho. Jeremias 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, da terra de Benjamim. Vai. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, ao rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Vai. E lhe veio também nos dias de Joaquim, vai. E assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai. Antes que te formasse no ventre, antes que formasse na onde? Né? Não tinha vida ainda, né? Porque a vida começa na concepção, tá? Sou totalmente contra o aborto. Então, antes que te formasse no ventre, eu te... Quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez? Por gentileza, posso lhe usar, minha irmã? Por gentileza, vem aqui. Vem aqui, amor. Jeremias e a Evne, né? Deus falando. Qual que é a cor preferida dela? Preto. Ok. Qual que é a comida que ela mais gosta? Se acertar, no chute. Arroz e feijão. Agora, por quê? Ela está visitando a primeira vez, por um convite, talvez goste do ambiente, mas ela não conhece a pastora Evne ainda. Agora, abraça, fala para elas duas. Fala para ela, o que precisa mais? Ok. Agora, as duas começaram a se conhecer. Entendeu? Começaram a se conhecer. Qual que é a comida que ela mais gosta? Lasanha de frango. Isso. Sem osso ainda, de preferência, né? Qual que é a cor que ela mais gosta? Branco. É branco? É isso. Por quê? Porque elas começaram a se conhecer. Pode parecer brincadeira, mas não é, porque agora houve um vínculo. Então, o que Deus está falando para Jeremias, Jeremias, antes que você formasse no ventre, nós já tínhamos um acordo, nós já tínhamos um vínculo e eu já te conhecia. Eu já sabia tudo que seria ou iria acontecer com você, varão. Pode voltar. Que negócio é esse agora de você querer ser sacerdote? Porque Jeremias queria ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Ele queria ser sacerdote. Só que quando ele estava em espírito, lembra? Que o Senhor me fez, há um espírito no homem, é Deus que forma o espírito do homem dentro dele. Em espírito, Deus tinha combinado com Jeremias que ele seria profeta. Aí quando ele encarnou, que nasceu a alma, né, veio o corpo, o espírito, porque todo homem nasce com o espírito morto, por causa da queda, lembra? Então todo ser humano, todo ateu, todo ser humano, por mais bonitinha que a criança seja, ela nasce com o espírito morto, porque ela nasce com o vazio de Deus.
Então todos, e Jeremias nasceu o espírito morto, ele não lembrava o que tinha combinado com Deus. Aí Deus precisou descer, porque ele queria ser ele queria ser sacerdote. Aí Deus levou ele para aquilo que tinha combinado antes do ventre, ok? Ele deveria ser profeta. Então o que é um déjà vu? É Deus te lembrando se você está no propósito ou não. É quando Deus dá uns start no seu... Você nunca ouviu isso, né, mano? Aqui você é de Paris. Deus dá uns starts no seu espírito, que é para te lembrar se o déjà vu é bebendo a cachaça no boteco, ou na cama de adultério com uma outra. É Deus te lembrando, falando, e aí? Está no propósito ou não? Achou o texto que o livro foi escrito todos os dias no livro? Pode ler para nós. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ainda informe, não tinha forma nenhuma. É Salmo 139, Pedro. 16. 116, perdão. Não, 139, 16. Viu? Então me confundo. 139, verso 16. Isso. Vai lá. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. Quais coisas? Tudo que Davi anuncia para trás, que foi escolhido, que foi formado, que foi gerado, que Deus fez o parto dele, tipificando que foi o parto de Jesus, porque quem fez o parto de Jesus foi Deus. Eu sei que você não sabe, mas foi Deus que desceu para tirar Jesus do ventre. Porque Maria era virgem, uma virgem não está preparada para ter filho. Aí Deus foi... Pegou pesado agora com isso. Oi? Foi pro salmo. Então, olha lá, ó. Todos os dias foram escritos. Antes de você nascer, Deus já escreveu seus dias. Só que quando isso será evidenciado? Lá em Apocalipse capítulo 20, abrirão-se os livros e o livro da vida. E você será julgado segundo as coisas que nos livros estão escritos. E aquele que não se encontrar no livro da vida será lançado. Por que nos livros? Esse livro aí, ó. O livro do propósito de Deus, ok? Que é aquilo que você combinou com Deus antes de você nascer. Amém? Então o espírito está morto. Vamos avançar. Meu Deus, nem comecei a aula. Diga comigo assim agora. Então, agora que meu espírito está morto, Deus precisa salvar o meu espírito. E nós vimos semana passada, nós fizemos uma ilustração aqui de como que Deus salva o espírito. Quem lembra? Vocês lembram mesmo, gente? Pode falar, microfone para quem levantou a mão, pode falar. Ou grita bem alto, vai. Como? Ele nos vivifica. E como nós... Efésios 2:1. E nos vivificou, estando nós ainda o quê? Mortos em ofensas e pecado. Qual ofensa e pecado? De Adão. E aí eu falei que você não fez nada. Você estava lá no jardim? Foi você que comeu fruta? Por que o pecado te atingiu? Não é? Você não fez nada para pecar, por que nós somos pecadores? Embora, se você estivesse lá, você tinha comido também. Porque o ser humano não tem como, eles são padrão. Se um caiu, o outro cai também. Entendeu? Então, qual que é a proposta? Da mesma maneira que você não fez nada para pecar, você não precisa fazer nada para ser salvo. É só você crer na pregação da loucura do Evangelho. Então, nós pregamos... E você só muda de corpo, sai do corpo de Adão, que é um corpo condenado, e entra no corpo de Cristo, através da pregação do Evangelho. Você só precisa confessar a Cristo e dizer, eu creio que eu era condenado e agora eu sou salvo, ok? Então o Espírito nos vivifica, porque nós estávamos mortos e agora nós temos vida. Como que o Espírito nos vivifica? O Espírito nos vivifica através da pregação. Por quê? Abre aí para nós, João capítulo 16, versos 7 ao 11. João capítulo 16, versos 7 ao 11. Todavia digo-vos a verdade, que não vos convém que eu vá, olha o que Jesus está dizendo, a nossa fé está nos detalhes, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracleto, não virá a vós. Para quando eu for, eu vos enviarei. Não é possível eu enviar ele sem que eu vá, é o que Jesus está dizendo, vai. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? O corpo está corrompido. Por que da justiça? Temos um problema com Deus. E por que do juízo? A ira de Deus virá sobre todo homem. Vai. Do pecado porque não creram. Eles não estão crendo que Jesus pode perdoar. Vai.
da justiça, porque vou para o meu Pai e não verei mais. Ou seja, Cristo se fez justiça por nós. Assim como Adão se fez pecador e nós somos pecadores em Adão, agora nós somos justos mediante Cristo, ok? E do juízo, porque o príncipe, o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. Por isso ele se ira tanto. Você não entendeu, irmão? Você pode glorificar a Deus porque Satanás já está julgado. Sabe quando você quiser, quando ele quiser te acusar, te condenar, te afrontar ou te tirar da presença, você olha assim e diz assim: maligno, você já está julgado. Ele é mau, é sério. Então Jesus disse: quando eu for, ele vai vir. Então quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Diga comigo, o Espírito Santo. Tem vida aí? Então, eu fiz aqui a ilustração. Vem aqui, Bruno. Vem aqui. Corre, corre, filho. Corre. Vem aqui. Pode deitar aqui com esse terno lindo? Ah, fim do ano eu quero te consagrar, varão. Ô, terra. Aleluia. Deita aqui. Aleluia. Como que ele nos dá vida? Eu fiz semana passada, vou fazer de novo para os visitantes. Você que é morto no espírito, vem para o culto. Não é de imediato que você confessa. Muitas pessoas passam anos indo para o culto e não confessam. Mas o Espírito Santo está ali, ó. Volta a vida. Não, de lógica é devagar. Não, o meu amado menino de verdade. Volta a vida. Volta a vida. Volta a vida. Volta a vida. Aí abre o olho e levanta agora. Aí num culto que ninguém imagina. Né? Um culto que ninguém imagina. Aí faz assim, volta a vida. Aí aquele espírito que estava morto, ó, levanta. Aí Romanos vai dizer 8, verso... traz aí 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6, 17. Agora que Deus deu vida, vivificou o Espírito, agora o Espírito Santo vai falar, ele vai fazer o seguinte: eu já não vou te perder. Agora, irmãos, posso ou não? Vamos crescer no conhecimento ou não? Agora o Espírito Santo vai falar: agora eu vou te batizar. Porque o batismo com o Espírito Santo não é você falar em língua, o batismo com o Espírito Santo é você ter ele, então ele vem. E agora... aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Agora o Espírito Santo vem para dentro do Espírito do Bruno. E isso, biblicamente, é chamado de batismo com o Espírito Santo. E você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons. Os dons é o Espírito que concede. Uma vez que você recebeu ele no seu espírito, é impossível você ficar sem falar língua, você ficar sem interpretar, você ficar sem ter profecia, você ficar sem ter o dom da fé. Por quê? Porque o Espírito vai concedendo. Quando ele concede? Quando a alma vai sendo amadurecida. Volta lá. Quando a alma vai ser amadurecida, porque tem gente que se Jesus der a língua estranha para ele, ele vira um inferno na igreja. Tem gente que se Jesus der a profecia, ele quer profetizar agora, quando Deus está falando. Aí ele tem que sair, fazer uma arruaça no culto, enquanto Deus está falando. Ele tem que levantar, ele tem que trazer. Ele rodopeia, ou ela rodopeia, para poder chamar a atenção para ela. É ou não é? Mas quem tem o Espírito e tem o dom de profecia, ele vai ouvindo Deus falar. Aí se o pregador, porque a autoridade é aquele que está pregando, não entregou a profecia para ele, aí ele levanta. Vai lá, sem espetáculo. Fala. Entrega. Ok? Então agora, aqui é o batismo com o Espírito Santo, quando o seu Espírito se torna um com Deus. Quando isso acontece? Através da pregação do Evangelho. E Jesus disse, Apocalipse capítulo 4, o tempo já foi. Não saímos da salvação do Espírito, porque agora Jesus está salvando o Espírito da gente. Olha o que diz lá. Depois dessas coisas, olha o segredo da fé. Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, João, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Continua. E fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Continua. E o que estava sentado era na aparência, semelhança à pedra de jaspe sardônica, e o arco celeste, não é arco-íris, celeste, o que está diante de Deus, e o que nós vemos é arco celeste, íris é a deusa da promiscuidade. Então, tem muitas bíblias que estão arco-íris, mas é arco celeste, ok?
estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Continua até o 5. E ao redor do trono, 24 anciões, vi assentados sobre os tronos 24, e quatro anciões vestidos de vestes brancas e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Olha o texto. E do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Aonde eles estão? Aonde os Espíritos estão? Diante do trono, ok? Só que Jesus disse, convém que eu vá para que ele venha. E o texto ali tinha que estar com letra maiúscula. Convém que eu vá para que ele venha. Agora Jesus morre e está indo. E quando ele chega no céu, capítulo 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. É o livro do Apocalipse, tá? Selado com 7 selos, vai. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, porque Jesus não tinha chego, nem na terra, porque Jesus tinha acabado de sair, nem debaixo da terra, porque ele já tinha subido, levado cativo o cativeiro, podia abrir o livro nem olhar para ele. Só que aí o portal, os querubins tinham aberto, e Jesus entrou, vai. E alguém gritou. E eu chorava muito, porque ninguém fora deixado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí Jesus entrou e disse, um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vai agora. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, porque Jesus é leão para o mundo, mas para a igreja ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ok? Como havendo sido morto... Eu sinto, pastor, porque tem umas características, quando ele veio eu sinto aqui assim. Aleluia. E tinha 7 chifres e 7 selos. Olha o detalhe, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda... Nós lemos João 16, que ele falou, convém que eu vá para que ele venha. Antes, no capítulo 4, eles estavam diante do trono. Quando Jesus chegou, ele enviou. Porque agora o Espírito de Deus está enviado sobre a terra. Você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus, e agora o seu espírito é salvo. Por quê? Porque agora você tem vida no Espírito. E quando se prega o Evangelho, agora você se arrepende. Porque o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, Romanos 8,16. E agora você pode confessar, se arrepender, você clama por misericórdia, Jesus te perdoa e o seu espírito é salvo e vivificado. Amém, irmãos? E isso é chamado, tanto na teologia calvinista como na arminiana, de regeneração no espírito. Quem já ouviu essa palavra? Então, nesse momento, o seu espírito é justificado, regenerado, santificado, e há uma redenção no seu espírito, porque agora ele tem vida, ok? Então tudo o que acontece, acontece aqui. Só que Deus precisa também salvar a sua alma, porque a salvação inicia no espírito. E como que se salva o espírito? Diga comigo, crendo. Diga, crendo. Quando você crê, Romanos 10, traz aí 9 e 10. E para... Eu vou subir. E para isso eu nunca preciso ter pisado o pé na igreja. Alguém pode ter pregado lá no seu trabalho. Você creu? Deus imediatamente vivifica o teu espírito. E não somente esta. 8, 9 e 10. Vai lá, vai, sobe. Não. 10, 9 e 10. A saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, tira rapidinho, no que nós cremos, irmão, para ser salvo? Eu fiz essa pergunta, e presbítero disse, crê na morte de Jesus. Hã? Irmãos, eu sei que tem alguns irmãos que andam até com uma cruzinha aí. Deuteronômio 28 diz que a cruz é símbolo de maldição. Nós não pregamos
sobre a cruz. Nós pregamos a mensagem da cruz. O que ela anuncia? Ele não está lá. Eu dou uma faca para você matar eu dou uma faca para alguém matar o filho de alguém. Ele vai e mata. Você vai pegar a faca e vai pendurar no pescoço? Ok? Mas e o Diba, né, lembra, Diba? Pastor, e aí? Eu falei, não, vamos fazer cruz nas camisas dos jovens, não. As irmãs, não vamos fazer cruz na camisa das irmãs, não. Por quê? Nós pregamos a mensagem da cruz. O que a mensagem da cruz anuncia? Traz lá. Que Jesus Cristo é Senhor. Você crê com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor. E se no seu coração você crer, olha lá, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a nossa fé não se trata de um Cristo morto. A nossa fé se trata de um Cristo vivo, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Você pode levantar suas mãos, porque Ele está vivo. Você pode adorar o Cristo que está vivo. Allan Kardec morreu, Buda morreu, todos esses morreram, mas Cristo está vivo, porque ressuscitou. Só aqueles que acreditam, abre a tua boca e adore, abre a tua boca e adore. Abre um minuto de adoração para o Cristo que está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou por amor de mim e de ti. Quem tem língua vai. Quem não tem, receba agora, porque você já recebeu o Espírito. É uma presença de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Há uma presença de Deus aqui. Você já foi salvo no teu espírito. Jesus já te salvou. Você creu que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, Ele ressuscitou. Aleluia. Isso é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. Olhe para aquele relógio, minha vontade de destruir ele. Ele ressuscitou. Então você vem, é pregada a mensagem. Qual mensagem? Que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. É uma morte que era para você, mas você não fez nada, porque foi Adão que fez. Então agora você não precisa fazer nada, e você só precisa aceitar o sacrifício que Ele fez, tudo sozinho. Uma vez por ano o sacerdote tinha que fazer todo o percurso para matar o animal sozinho. Era ele que montava o altar, era ele que sacrificava o animal, era ele que separava as partes, era ele que levava sozinho o sumo sacerdote. E a Bíblia diz assim: nenhum dos meus amigos me ajudou, foi eu que fiz sozinho o caminho. Porque Cristo é aquele que se ofereceu por nós, mas também ressuscitou. Aí você crê nessa mensagem, imediatamente você é salvo. Você não precisa fazer nada. Olha lá, ó. Crê em teu coração. Eu sei que essa mensagem confronta nós, assembleianos, porque nós pensamos que precisamos ser bonzinho primeiro para ser salvo. Mas você só precisa crer na mensagem, que o teu espírito imediatamente é salvo, que Deus ressuscitou. Então diga comigo, qual mensagem eu tenho que crer? Não é a mensagem da chave, não é a mensagem da porta aberta, não é a mensagem da promoção de serviço. Isso tudo é bom e Deus dá. A mensagem que nós temos que crer é que Ele é Senhor, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você pode adorar? Agora, o Espírito Santo, ele se emana para dentro de você. E agora você tem o mesmo DNA de Deus. Por isso que Romanos 8, traz ali, filho, vai dizer que nós somos agora, ele testifica em nós, o verso 16, que nós somos filho de Deus. Porque, olha lá, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito maiúsculo, Espírito minúsculo, Espírito Santo e Espírito do homem, que estava morto, mas agora tem vida, porque agora ouve, que nós somos filhos de Deus. E agora nós temos o mesmo DNA dele. Agora nós voltamos, aleluia, para a origem. Qual era a origem? Era que Adão se alimentasse de Deus e
anunciasse o DNA, a vida de Deus. Porque se ele se alimentasse da vida, essa árvore aqui era Cristo. Ao se alimentar dessa vida, ele recebia Deus para dentro. E tinha o DNA de Deus. Só que morreu. E agora, Deus volta ele para o propósito. Deus volta o homem para o propósito. Qual o propósito? Evidenciar Deus em tudo. O Pedro, o Noah, pode ajudar o papai ou não? Não? Pode? Vem aqui rapidinho. Não? Se pegar o Noah, ele vai ter o DNA do Ezequiel? Se pegar o Noah, vai ter o DNA do pastor Edmilson? Mas se pegar o Noah, ele vai ter o meu DNA? Por quê? Eu sou o pai. É a genética. Agora você tem o DNA de Deus. Porque agora você se alimenta dele e o seu espírito é salvo. Então diga comigo, para meu espírito ser salvo, eu preciso só confessar Jesus como Senhor e Salvador e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora eu tenho o DNA de Deus no meu espírito. Diga assim, pode encher, amor, pega uma outra caneta aqui, ó. Diga agora, não tem como. Diga. O Espírito sair, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, não tem como o Espírito Santo sair, irmãos. Mas eu estou afirmando, segura na cadeira para não ir embora. Não tem como o Espírito Santo sair de você, sair do teu espírito. Aquela que o Espírito Santo vem, limpa a casa, depois vocês não se alimentam, o Espírito Santo sai, fica entrando, saindo, porque o Espírito Santo não tem propósito, né? Ele é levado, lá vão ter. Lógico que não. Se o Espírito Santo entrou no teu espírito, ele não sairá dele. Eu estou afirmando isso. Porque os dois são um agora, ó. Pega uma outra cor, passa assim, ó. Passa uma outra cor agora ali, amor. Passa uma outra cor. Alguém consegue vir separar as duas cores ali? Ou você crê nisso, ou nós temos que rasgar 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Porque o texto diz que os dois espíritos se tornam um. Amém? Então, é normal dizer que a salvação não se perde? Sim ou não? Por que sim? Hã? Por causa do Espírito. Se o Espírito está unido, não vai perder mais. Ah, moleque. O que acontece aqui no grego é chamado de sozo, S-O-Z-O, põe ali uma setinha, S-O-Z-O, sozo, é a salvação no Espírito. Aí o Calvino foi lá e leu, porque assim, pastor Leandro, o senhor é calvinista ou arminiano? Não sou nenhum dos dois, eu aprendi a ler a Bíblia, eu sou bibliciano. Bibliciano é melhor. O Calvino foi lá e leu que aquele que crê será salvo, sozo, no Espírito. Aí ele afirmou que a salvação não perde e disse, uma vez salvo, salvo para sempre. Então é normal dizer que a salvação não se perde, como os calvinistas dizem? É. Por quê? Porque o que foi feito no seu espírito nunca irá se perder. Amém? Vamos lá. Sem hipocrisia, viu, irmãos? Porque os estudos é sem hipocrisia. Quem aqui peca? Levanta a mão. Ok? Quem aqui pecou esta semana? Por favor. Se for um pecado muito grave, é hora de você confessar com o seu esposo, cônjuge, essa é a hora. Deus está te tratando. Quem aqui pecou o ano de 2023 inteiro? Ok. Então vamos ler um texto aqui que vai te confrontar um pouco. Leia traz aí, Pedro, 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. Volta lá, meu anjo. Meu anjo, volta lá. Não, volta aqui, senão eles perdem. Olha o texto, fica aí. Quem pratica o pecado é? Vixe. Porque o diabo peca desde o... Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do... Aquele que peca, não vai pecar mais, ok? Próximo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. A tradução correta seria ali: qualquer que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem pecou semana passada, levanta a mão. Diga, pode levantar a mão, umas mãos baixou. Quem pecou semana passada aí, levanta a mão.
Então diga para o irmão que está do seu lado aí, você é nascido de Deus? Qual que foi a resposta dele, sim ou não? Então nós temos uma contradição. Porque aquele que é nascido de Deus não peca. E as mãos levantou, quase tocou o teto. Se você peca, logo você não é nascido de Deus, porque é o que o texto está dizendo. E agora? Quem lê um texto desse entra em parafuso. Mas aí Deus prepara, né, um culto na AD Paris só para ti. Diga comigo, qual parte de mim nasceu de Deus? Responda. Então diga assim, o meu espírito nasceu de Deus. Então é impossível eu pecar no espírito. Por isso que uma pessoa que estava aqui, saiu daqui, ela fala contra a igreja, ela fala contra o pastor, ela fala contra o irmão, ela fala contra a irmã, mas ela não fala contra Deus. Ela não fala assim, esse Deus aí, esse mané, não fala. Por quê? Porque ele é nascido de Deus e o que Deus fez no espírito dele, ele não se perde. Sozo, salvação no espírito, porque o seu espírito nasceu de Deus. Ficou claro ou não? Não, se for para aplaudir, aplauda com vontade o nome do Senhor que é digno de honra. É para Ele, a Ele honra, glória e louvor. Diga assim, Calvino estava certo. Pode dizer, irmão, sem medo. Calvino estava certo. Ele disse que a salvação não perde. Mas ele não sabia que a salvação que não perde é a salvação do espírito. Sozo. Porque tudo que Deus fez no seu espírito não vai se perder. Porque você continua cometendo pecado. Mas o seu espírito nasceu de Deus. Eis que vim de Deus. O que veio de Deus? O espírito. Ok? E agora que o Espírito Santo é um com você, você não vai pecar no seu espírito. Você pode pensar um monte de porcaria. Você pode pensar um monte de promiscuidade. Mas você não pensa blasfêmia contra Deus. Muito pelo contrário. Quando você está lá querendo pensar um nude, se o espírito ativa, você, opa, será que eu mando? Será que eu não mando? Né? Aí tem uns que falam assim, Deus conhece o meu coração. Conhece. E isso é um problema, varão, não sei. Mas ele também está no seu espírito. Só que diga comigo assim, só que Armínio, também estava certo. Por quê? Porque o que Deus fez no espírito você não perde, mas o que Deus fez na alma você perde. Uma seta aqui digita assim, soteria. E daí a disciplina da teologia, principalmente pentecostal, chamada soteriologia, que trata sobre a doutrina da salvação. Mas você não quer ouvir mais não? Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus. Diga comigo assim, só que aquilo que Deus fez na alma, diga, se perde. Diga assim, um dia minha alma está salva e outro dia ela não está. Por quê? Porque soteria é a salvação completa. É quando Deus te salva completamente. Mas para isso ele precisa transbordar na sua alma. Presta aqui. O Deus que está no seu espírito, ele vai transbordar para a sua alma. Está entendendo? E se isso não acontecer, você vai ver o pastor pregando em alguma igreja e saindo e fazendo videozinho se masturbando com as irmãs. Pode cortar e jogar na internet, até chegar nele. Se isso não acontecer, você vai ver o pastor pregando aqui e depois querendo um dinheiro pela mensagem. Se isso não acontecer, Deus não sair do seu espírito e entrar para a alma, você vai ver o irmão aqui conseguindo falar que ama a Deus e não conseguir estar no culto. Irmão, eu vou falar. Posso, por gentileza? Irmãos, senhores obreiros amados do meu coração, vocês sabem que eu amo vocês. Por gentileza, não diga que vocês amam aquela... Olha para aquela igreja ali, eles não são bobos. Não diga que vocês amam a presença, amam a palavra, amam a manifestação de Deus quando estão com o microfone na mão, porque vocês querem ver a igreja subindo, glorificando, adorando. E aí você fala mesmo, se você tem dificuldade para uma escola bíblica, se você tem dificuldade para um culto de sexta, se você tem dificuldade para estar no domingo, estou falando para aqueles que podem estar e não estão. Pastor Edmilson lá em Etienne, né, pastor? Santo Antônio.
Presbítero Vinícius, até 10 horas da noite de vez em quando, né, filho? Só que a escolinha dominical de vez em quando, né? Porque eles ali, os nossos irmãos, não são bobos. Eles sabem quem ama a Deus e quem se esforça. Amém, irmãos? Eu vou olhar no olho de todos vocês assim, que é para não... Eu não posso dizer que eu amo a Deus se a minha alma não está cheia. Se no momento do culto a minha vontade é ficar debaixo do cobertor, eu fico. Por quê? Traz para nós ali. Porque assim, diga comigo, a salvação da alma acontece quando eu... a salvação do espírito acontece quando eu creio. E é assim que Deus salva meu espírito. Já a minha alma, diga, Deus salva de outra maneira. Como que Deus salva a minha alma? Ó. Traz ali Tiago para mim. Olha eu dando carteirada todo mundo. Tiago, por gentileza, capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. Malícia e imundícia são sentimentos, ok? Está ligado ao quê? Ok, então deixa tudo isso. Recebei com mansidão a palavra em vós, E o que essa palavra pode fazer? Salvar o espírito? Salvar o corpo? Salvar as vossas almas. Recebei com mansidão a palavra de Deus em vós enxertada. Tem algum agricultor aqui? Que trabalha no campo? Que já trabalhou? Tem? Tem gente que conhece de semente, de enxerto? Tem? O Gerson, conhece, Gerson? Uma árvore não está dando fruto. Você tem duas maneiras de fazer ela dar fruto. Segundo o pouquinho que eu estudei. Você pega um rastelo, passa nela, e aí você quer que ela dê um novo fruto. Um fruto bom, porque o limão é um limão ruim, você quer que dê... Na laranja ruim, você quer que dê uma laranja lima. É isso? O que você tem que fazer? Dá o microfone para ele. Você usa a raiz de limão, mas você tem que fazer o enxerto pega uma raiz da laranja lima e faz o enxerto no limão. E faz o enxerto. E aí conecta os dois, assim, dá um jeito de conectar os dois, né? E aí você faz o enxerto, e a partir dali, o fruto que vai nascer daquela árvore é um fruto bom. Para de graça, irmão. É um fruto novo. Concorda? Só que depende. Diga. Só que depende. A árvore que foi feito o enxerto pode dar laranja, mas abaixo que foi feito o enxerto pode dar limão. Pode dar limão. Do enxerto pode dar os dois. Mas o propósito é que ela dê um novo fruto. Sim, mas abaixo da raiz que foi feito o enxerto pode dar limão. Abaixo da raiz? Sim. Do enxerto? Foi feito o enxerto. Certo. A raiz que foi pra cima dá laranja. Mas se sair um galho abaixo do enxerto dá limão. Ó, isso eu não sabia, que top. A mente do pregador já viaja. A mente do pregador já viaja. Só que eu não vou aplicar nessa, mas vamos pelo fruto, calma. Sim. Certo. Microfone. Aham. Lá na chácara tem um pé de manga enxertado. Certo. De um lado daquelas mangas coquinho e do outro lado é aquelas mangas coração de boi. Coração de boi, por causa do enxerto. Na mesma árvore por causa do enxerto. Ok. Então a proposta de Deus é, se a árvore que produz um fruto ruim quiser produzir um novo fruto, porque essa é a proposta, um novo fruto, ela precisa ser enxertada. Então agora, você receba com mansidão a palavra, outro fruto, em voz enxertada, que é poder de Deus para salvar a vossa. Por que em voz enxertada? Porque essa palavra aqui vai fazer você dar um novo fruto, um fruto bom. E agora, a salvação na alma, você vai começar a desenvolver ela, porque um dia você tem, outro dia você não tem. E é o que diz a palavra do Senhor. Traz para mim ali, Pedro, por gentileza, Filipenses 2:2.
12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai. Aquela palavra operai significa desenvolver a vossa salvação. Ué, mas não é Deus que te salva? Por que agora você tem que desenvolver a sua salvação? Porque Deus te salva no espírito, mas na alma é você que desenvolve. E como você desenvolve essa salvação? Pela palavra, Romanos 12. E aí acontece isso, ó. Estes são salvos na palavra. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vai. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus está dizendo? Quando que eu sou salvo na alma? Quando eu sou transformado. Porque agora a alma não precisa nascer de novo, ela só precisa ser transformada. Por isso que desenvolva a vossa salvação, Filipenses. Por isso que receba a palavra com mansidão. Porque agora a palavra vai ser enxertada em você. Porque lá na minha escola, o cara top era aquele que pegava 5 meninas. Era aquele, quando eu estudava, que chegava e ele tinha 2, 3 namoradas. Então, quando tinha o espírito morto e quando você não tinha vida, esse cara é o top. Aí a palavra agora, que você tem vida no espírito, vai ser enxertada na sua alma. E aquele desejo que você tinha de ter 3 mulheres, agora você tem que ser transformado e ter uma só. Sabe aquela soberba que você tinha no mundo? Só porque você tinha um pouquinho mais de dinheiro do que os outros, você chegava na escola e se achava. Os boizinhos, eu tomava o boné deles no tapa, porque eu não aguentava. Hoje eu fui transformado. Mas sabe, os boizinhos, aqueles que chegavam, as menininhas, se achando. Quando se converte agora, a palavra transforma. E por transformar, Paulo vai escrever em Colossenses agora, que aqui não há judeu, nem grego, bárbaro, nem cita, rico, nem pobre, branco ou negro, alto ou baixo, mas aqui Cristo é tudo em todos. Você pode glorificar? E aonde é o problema? Que aqui está seus sentimentos, vontades e emoções. Então quando você vem para a igreja, nós estamos pregando a palavra. Porque para salvar a sua alma tem que ser pela palavra. E aí aqui, nesse ambiente aqui, em vez de você ouvir a palavra e ser transformado, largar a amante, parar de mandar os nudes, parar de encher a cara no boteco, parar de usar droga, amar essa mulher, honrar a esposa, educar os filhos, honrar a igreja, trabalhar na igreja, ser leal, ser fiel, você vai ouvindo e vai falando, que nada, isso é indireta para mim. Aí Deus está querendo transformar a alma, Deus está querendo renovar a alma que estava deturpada. Só que você está tão carregado de sentimento que você não vai deixando Deus inundar, você não vai deixando Deus transformar. Aí passa 30, eu vou falar. Quem quer ouvir, diga amém. Passa 30 anos e você ainda consegue ir embora murmurando porque o irmão não deu a paz do Senhor. Passa 30 anos, você consegue ir embora com ódio, porque o pastor faz esse culto de ensino todo ano, e só ele que tem que pregar os 2 meses. Aí passa 20 anos, você vem para o culto, diz que está sempre preparado para louvar, ou preparada para louvar, e aí você nunca tem oportunidade, aí quando te chama, você faz cara feia, levanta, vem aqui, pega o microfone, eu fui pego de surpresa, mas eu vou adorar para meu Jesus. Transformação na alma. Aí Deus preparou o culto aqui só para te pegar e falar assim, eu estou enxertando a palavra.
Porque na alma você não precisa saber o que significava os querubins na tampa do propiciatório. Na alma você não precisa saber o que significava o testemunho que estava dentro do propiciatório, dentro da arca da aliança. Na alma você não precisa saber o que eram os rudimentos da fé que simbolizavam. Na alma não. Na alma você tem que parar de mentir. Na alma você tem que parar de querer beber. Na alma você tem que parar de odiar os irmãos. Na alma é isso, é o dia a dia. E nós estamos aqui todos os dias sendo transformados. Você pode levantar a sua mão, só quem aceita a transformação na alma neste ano, só quem aceita a salvação na alma neste ano. Ei, irmão, entra ano e sai ano, você reclama pelas mesmas coisas. Pelo amor de Deus, irmão, é tempo de você amadurecer, porque é na alma que você amadurece, é aqui que Deus salva a sua alma através da palavra de Deus. Por isso que para alguém pode parecer que quando eles fazem isso aqui, ó, o primeiro a fazer fui eu. E faço até hoje. O camarada pode vir aqui e falar assim: Jesus salva, batiza, perdoa e em breve voltará. Eu vou ficar de pé e vou glorificar, porque eu estou sendo transformado diariamente na alma. E o cara pode vir aqui e falar, igual o Alexandre falou lá, que Deus pregou o evangelho para Abel. Nunca ouvi isso, mas eu vou ficar de pé e vou glorificar. Porque seja uma mensagem ricamente teológica ou de profundo conhecimento, transforma a minha alma. E seja uma mensagem simples: Jesus salva, batiza, cura e volta e vai nos levar para o céu. Ele também salva a minha alma. Basta o solo, porque o solo tem que aceitar o enxerto. A árvore tem que aceitar o enxerto para ser transformada. Amém? Irmãos, há uma presença de Deus aqui. Aqui eu concluo. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Sabe por quê? Gálatas vai dizer que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que você não fazer sentimentos, vontade e emoções, para que a sua alma não faça o que nenhum dos dois quer. Então o Espírito está querendo inundar, o corpo está te chamando para cá, porque agora no seu corpo está o pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado. Então a sua alma fica nessa indecisão de que se segue o Espírito ou se segue o corpo. Só que eu tenho um recado para te dar. Eu não sei se todos vão suportar. Para onde for o seu espírito, semana que vem vou provar. Para onde for o seu espírito, vai também a sua alma. Então se Deus te salvou no espírito, Ele vai te salvar na alma. E Paulo fala assim: como se dará essa salvação? A uns, aquele que edifica sobre esse edifício, saiba como edifica, sobre este fundamento saiba como edifica. Uns edificam obras de ouro, pedras preciosas e prata, coisas eternas. Outros, madeira, feno e palha. Todavia, contudo, no tribunal de Cristo, aqueles que edificaram obras de madeira, feno e palha, o tal provará o dano da segunda morte. Não é a segunda morte, é o dano. Mas este tal será salvo, como através do fogo. Aí eu vou falar. Porque da mesma maneira que existe o batismo com o Espírito Santo para te batizar aqui, para Deus nunca mais sair, existe o batismo com fogo. Porque o batismo com fogo não é aquela irmã rodopiar, sair para fora e falar mal do irmão. O batismo com fogo é transformação da alma. Por quê? Porque o fogo purifica a impureza. E toda a nossa impureza está nos sentimentos, porque é pelos sentimentos que os matam, nas vontades, porque é nas vontades que eles traem, e nas emoções, porque é nas emoções que você desvia. Então Deus precisa agora te batizar com fogo, e esse batismo com fogo é diariamente sendo transformado pela palavra. E se você não quiser agora, aquele dia, o tal será salvo como através do fogo. Vai até ser salvo, mas vai entrar lá cheirando fumaça. Então diga comigo: a minha alma hoje está salva, amanhã não está. Depende do nível de relacionamento e aceitação
que eu tenho pela palavra. Mas, se Jesus voltar e a minha alma não tiver sido salva completamente, diga: o fogo me purificará